Olá, meus queridos alunos do Ceforte, do Léo, né? Que bênção poder estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma aula, onde queremos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, alguns assuntos importantes da nossa fé cristã, né? Da nossa identidade cristã. E pena que de forma virtual aí, de forma online, né? Gostaríamos de estar juntos em sala de aula, interagindo e tal, mas peço que vocês assistam essa aula, reflitam sobre o que será dito aqui, e eu tenho certeza que será de grande edificação para a sua alma. Amém? Que Deus abençoe cada um, né? Que essa aula encontre todos bem, né? Desfrutando das bênçãos do Senhor. Amém, gente? Maravilha. Então vamos lá. Olha só o que nós vamos abordar hoje na nossa aula. Nós vamos falar sobre a mordomia cristã, né? E dentro da mordomia nós vamos ver 4 áreas básicas da mordomia, né? A mordomia dos talentos, mordomia do tempo, mordomia das finanças, mordomia dos bens, né? E aí nós vamos falar também sobre o dízimo, vamos falar sobre jejum, os diversos tipos de jejum, e assim esse será o nosso currículo da aula de hoje. Então fiquem atentos aí e vamos conversando aí, beleza? Começar então a mordomia, né? Antes de tudo, temos que saber o que é a mordomia, né? Muitas pessoas entendem mal quando nós falamos sobre mordomia. O que é a primeira coisa que te vem à mente quando falamos de mordomia, né? Aquela pessoa esticada no sofá, né? Ou aquelas rainhas, aqueles reis de antigamente que ficavam lá deitados numa esteira e seus servos o abanando, né? Devido ao calor e tal, né? Mordomia, nós pensamos isso, né? De primeira. Mas vamos ver o que é mordomia, né? Então, mordomia é um cargo ou ofício de mordomo. E ser mordomo, o que é? O criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, serviçal encarregado da administração de uma casa. Tá vendo, gente? Então, o que é ser mordomo? O que é mordomia? Mordomia é serviço, né? Mordomia é ser servo, administrador dos bens de alguém. O mordomo é aquele que administra os bens do seu senhor. Por essa definição, então, nós vemos que Deus tem nos colocado como administradores dos seus bens aqui na terra. E aí vai observando a nossa responsabilidade. Vamos ver então essas 4 áreas básicas da mordomia. Beleza? Vamos lá. Mordomia dos talentos. Em nosso texto-chave aqui, nossa referência bíblica está em Mateus 25, 14 e 15, que diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do pai, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Por esse texto, gente, da palavra, nós conseguimos observar o seguinte, né? O texto fala de talentos que foi distribuído a cada um, né? E nós vemos que cada um recebeu mais que o outro, né? Mas o detalhe, lógico, um recebeu mais que o outro. Um recebeu 1, outro recebeu 2 e outro recebeu 5. Não foi isso que nós lemos ali, né? Mas é o seguinte, que nós precisamos observar é que todos receberam talentos. Um recebeu mais, outro recebeu menos. Mas o fato é que todos receberam o seu talento, não é verdade? Você já ouviu pessoas, né? E talvez até você também tenha dito: eu não tenho talento nenhum, né?
Na igreja, às vezes nós ouvimos falar, não, eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento, prefiro ficar aqui no meu cantinho, né? Prefiro só receber. Muitas pessoas dizem isso, e talvez você também tenha dito. A verdade, gente, é que segundo esta palavra que nós acabamos de ler, nós percebemos que todos tinham talento. Agora, o que acontecia? Aquele que recebeu ele não sabia era lidar com esse único talento que ele tinha. E talvez seja a sua situação, né? Talvez seja esse conflito que você está vivendo. Você diz, eu não tenho talento, eu não recebi nenhum dom, né? Não sei fazer nada. Não é bem assim. O fato é que muitas vezes não sabemos o que fazer com aquilo que temos. Não estamos multiplicando o talento que Deus tem nos dado. Uma outra coisa que chama a nossa atenção no texto é que diz que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade, né? Então Deus via a capacidade. Por isso que tem pessoas assim na igreja que é comum você observar. O cara faz tudo, mano, né? O cara faz de tudo na igreja. Ele ora, ele dirige o culto, ele lê a Bíblia, ele prega, ele ministra louvor, ele toca, né? Ele dá aula para as crianças, ele dá aula de EBD para adultos, para jovens. O cara é multitarefa. Você já viu esse? Já viu isso, né? É muito comum vermos isso nas igrejas. E não só nas igrejas, nas empresas também. Pessoa que tudo que você entrega para ele fazer, ele faz, ele executa. Então, e o texto diz que Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Tem uma frase que diz que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados, né? Então, gente, o que nós temos que fazer é nos dispor a fazer, né? Nos dispor diante de Deus. Pela apostila aqui, que espero que chegue até vocês, né? Vou disponibilizar lá. Diz aqui que tem uma pergunta aqui, o que é um talento então? Tá falando de talento ali, né? 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. E biblicamente o que é um talento, né? Segundo o dicionário Aurélio, é a soma de 60 minas peso e moeda da antiguidade grega e romana. É aptidão natural ou habilidade adquirida. Uma vez que uma mina equivalia a 100 dracmas gregas no primeiro século depois de Cristo, um talento de 60 minas pesava 20,4 quilos, menos que nos tempos das escrituras hebraicas. Concordemente em valores atuais, um talento de prata do primeiro século valeria $3.924 e um talento de ouro $228.900, né? Então veja só o valor de um talento da época que foi entregue, né? Aquelas pessoas. Faz os cálculos aí, né? Deus deu talentos naturais. Que talentos são esses? Uns são marceneiros, outros são pintor, outros são músico, outros cantor, outros cozinheiro, cozinheira, outros talentos de bordar, costurar, dirigir, né? Artesãos e todas as profissões que você possa imaginar, medicina, né? Direito, professor e por aí vai. Então, habilidades adquiridas, né? Aquelas que nós aprendemos ao longo de nossa vida. Isso são talentos que Deus entrega a nós. Gente, e olha só, tudo aquilo que você recebeu de Deus, aquela habilidade que você tem que eu não tenho, e aquela habilidade que eu tenho que você não tem, foi Deus que nos deu, amém? Foi Deus que entregou a nós.
e nós temos que devolver isso a Ele em forma de glorificação a Ele. Nós temos que ajudar as pessoas através dos talentos que Deus tem nos dado. Nós temos que fazer com que aquilo que nós sabemos fazer possa edificar vidas, possa fazer diferença na vida de pessoas, né? Então vamos usar o nosso talento ao Senhor. Deus está te chamando nesse momento a se colocar à disposição dele. Você é um cabeleireiro, né? Trabalhe para que você possa ganhar o teu pão de cada dia, o teu sustento, mas faça para Deus também. Ajude pessoas carentes. Faça um trabalho social voluntário, né? Você é um pedreiro, a mesma coisa. Você é um pintor, a mesma coisa. Todas as profissões, gente, existem para que nós possamos, logicamente, se autossustentar, né? Eletricista, médico, serve para que nós possamos trabalhar com esse dom, com esse talento e levar sustento para nossa casa, para nossa família, mas também serve para que nós abençoemos pessoas, gente, né? Não devemos ser egoístas com o talento que Deus tem nos dado. Cidadão de um talento, ele foi egoísta. Ele não trabalhou aquele talento para multiplicar. E Deus quer multiplicar talento na sua vida. Amém, gente? Deus quer multiplicar o seu talento. E a multiplicação do seu talento é fazer com que o seu dom, aquilo que você recebeu de Deus, abençoe vidas, abençoe pessoas. Isso é ser mordomo dos talentos de Deus, né? Mordomia dos talentos. Segundo, mordomia do tempo, gente. O texto que nós vamos compartilhar aqui é o texto de Jesus, Mateus 26, 36 a 46, que diz assim: fique aqui, vigiai comigo. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Então veja só, gente, nós somos mordomo do nosso tempo, do tempo que Deus entregou a nós. E aí fica uma pergunta: em que temos gastado o nosso tempo? Temos administrado o nosso tempo de forma correta? Difícil, né, gente? O que nós temos feito com o tempo que Deus tem disponibilizado a nós? E o tempo é a nossa vida, né? O tempo é o tempo de vida que Deus tem nos dado. Quanto desperdício o nosso tempo, não é verdade? Quantos desperdício, né? Diverso, gente. Internet toma um tempo horrível nosso. Novelas, futebol, né? Gosto. Olha lá o quadrinho do Verdão. Boa. Gosto. Mas temos que administrar o nosso tempo, né? Netflix, filmes, séries. Tem gente que faz maratona de séries. Não sei se você já fez. Eu não fiz e não quero fazer, porque meu tempo é muito precioso para isso. Gosto, né? Mas não posso. Entende? Tem gente que acorda cedo, ou melhor, é o inverso, né? Passa a noite em séries de Netflix. Mordomia do tempo. Deus está falando a nós. Olha só. Um dia tem 24 horas. 10% dessas 24 seria 2 horas e 40 minutos. Esse seria o dízimo do nosso tempo para Deus. Será que essas 2 horas e 40 minutos, algum deles temos dedicado ao Senhor? Na leitura da sua palavra, oração, evangelizando? Ou estamos como os discípulos em outras atividades que têm roubado todo o nosso tempo? Vamos refletir sobre isso, né? Pense nisso. 2 horas e 24, ou melhor, 2 horas e 40 minutos nós deveríamos dedicar a Deus. Mas eu não faço, gente. Talvez você faça.
Nós precisamos pensar sobre isso. Precisamos melhorar a nossa qualidade de tempo diante do Senhor. Temos tempo para tantas coisas, não é verdade? Porém, nos falta tempo para o principal. Eclesiastes 3, de 1 a 8, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Saber administrar o nosso tempo é um talento. Muitos gostariam que Deus ampliasse as horas do dia, para que tivesse condições de fazer tudo o que desejam fazer. Mas não resolveria, né? Não resolveria. Olha só o grande exemplo, gente, dessa questão de administração do tempo. Essa pandemia, gente, tem nos ensinado muitas coisas, não é verdade? Mudou totalmente a nossa rotina. E muitos estão dentro de casa. Muitos estão mais tempo dentro de casa e diziam que não tinha tempo porque estava fora, só vinha em casa para dormir, né? Eu já falei isso muitas vezes. Com certeza você também falou. Em casa eu só venho para dormir, então eu não tenho tempo. Hoje, muitas pessoas têm tempo. A minha rotina não mudou muita coisa não, porque eu continuo trabalhando normalmente, né? No meu trabalho, e continuamos aí na luta, né? Tá certo que não temos ido à igreja, mas a nossa atividade, a minha atividade pastoral tem acontecido normalmente, porque eu tenho que preparar mensagens para as lives e tudo mais. Então, lógico que reduziu bastante, questão de deslocamento e tal, mas o fato é, gente, que temos mais tempo. E aí? O que temos feito com esse tempo? O que você tem feito com o seu tempo? Só para que possamos refletir um pouco e largar de dar desculpas, né? Não podemos ficar dando desculpas. Ficou muito bem claro isso para nós. As desculpas não servem, né? É assumir realmente. Eu sou mau administrador do meu tempo e eu preciso melhorar. Amém, gente? Pense sobre isso. Terceiro, mordomia das finanças. Nosso texto aqui é Isaías 55, 2. Olha só o que diz esse texto. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não se pode fazer? Gente, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre finanças. A maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros estão endividados. Quem está endividado aí diz amém. Hã? A maioria dos brasileiros estão endividados, isso é fato, tá? E agora piorou, gente. Agora piorou por causa aí dessa pandemia, né? E dos cortes que tivemos aí, questão de emprego, muitos perderam emprego e aí quem já estava endividado ferrou, né? Quem não estava acaba contraindo dívidas porque perdeu o salário, né? E aí tem contas a pagar, várias, aluguel, né? A comida diária, a roupa, água, luz, telefone. Meu Deus, quantas contas, né? Quantas contas temos a pagar? Serviços que nos é fornecido e que nós temos que pagar esse serviço. Então, gente, veja só. Aqui também, né? Esse coronavírus, ele nos deixa muitas lições, né? E eu gosto de falar de finanças, gente. Sabe por quê? Porque eu sofri muito. Eu sofri muito na vida com relação ao dinheiro. E o dinheiro é uma questão de você saber trabalhar com dinheiro. E a maioria das pessoas não sabe. Como eu disse, a maioria dos brasileiros estão endividados. Estão endividados porque não sabem lidar com o dinheiro. Eu fui uma pessoa que eu fui muito endividado, gente, né? Eu abri uma pequena empresa e não tinha
feeling pro negócio e acabei falindo, né? Acabei quebrando, né? E me endividei muito. E levei-me 5 anos, gente, até que eu sanasse todas as minhas dívidas com os credores e recuperasse meu crédito, né? E de lá para cá, isso aconteceu em 2004, 2005, por aí, né? De lá para cá eu coloquei na cabeça assim, falei, eu vou quitar essa dívida e depois nunca mais. Gente, eu levo uma vida, graças a Deus, tranquila hoje, sabe? E não é porque eu ganho bem. Muitas pessoas dizem, você ganha bem, né? Primeiro, da igreja eu não ganho nada, né? Da igreja eu, ao invés de receber, eu coloco. Graças a Deus, o Senhor me dá essa condição, né? Eu oferto para a igreja. Mas eu tenho meu trabalho, né? E não ganho bem não, como muitas pessoas dizem. Mas eu aprendi a administrar aquilo que eu ganho, né? E você também pode. Você também pode. Todas as pessoas, gente, que vêm até mim, né? E eu posso, de alguma forma, ajudar. Eu tento ajudar e eu tento aconselhar financeiramente, né? Eu até estou com interesse de ser um assessor financeiro, aquelas pessoas que ajudam as pessoas a sair das dívidas, que ajudam as pessoas a investir, né? Estou pensando seriamente em entrar nesse ramo aí forte, realmente para ajudar as pessoas a saírem da dívida, porque eu sei o quanto é ruim ser endividado, quanto é constrangedor ser endividado, gente, né? E se alguém tiver alguma dúvida nesse sentido, pode me procurar em algum momento e eu gosto muito de conversar sobre isso, né? Sempre eu reúno meus irmãos, né? Eu tenho 4 irmãos, fora eu, somos em 5 e 3 deles são endividados, né? Tipo assim, não é que não conseguem pagar dívida, tem dívidas e contrai dívida, nunca sai da dívida. E talvez seja essa a sua realidade, a sua situação. É aquela pessoa consumista, aquela pessoa que não consegue ficar sem uma prestaçãozinha, né? Não consegue viver sem prestação. Gente, isso aí é maldição, gente, né? Deus não te fez para isso. Deus não te fez para ficar devendo para os outros. Nós estamos falando de mordomia das finanças, né? E nós temos que aprender a cuidar das nossas finanças, administrar bem as finanças. O teu salário foi Deus que te deu. Ah, pastor, mas é muito pouco, né? É 1.500 que eu recebo, é 1.200. Não interessa quanto. Tem que saber administrar esse pouco, né? Olha só o que diz aqui, ó. Você acha que uma pessoa que não sabe cuidar dos seus R$ 850 saberá cuidar de 5.000? Ah, lógico, pastor, que saberei. Poxa, eu ganho 850, que nem diz aqui, né? Eu ganho 1.200, 1.500. Ah, me dê 5.000 na mão para o senhor ver o que eu faço. Será que faz? Você vai torrar todos esses 5.000. Porque não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Entenda isso. Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Vou citar um exemplo para você. Uma de minhas irmãs, ela comprou um apartamento. E lógico, a gente entende que um apartamento é um bem duradouro e importante, moradia, né? Então é válido fazer um investimento a longo prazo em apartamento, em casa, né? E esse apartamento dela está em construção. Eles vão entregar esse apartamento, a previsão é para 2021, começo de 2021. O que ela fez, gente? Ela toda endividada com as prestações do imóvel. O que ela fez? Foi numa loja dessas que vende imóveis planejado e se enfiou numa outra dívida agora de uma cozinha e sala e quarto
comprou o apartamento dela sem ter condições. Sem ter condições, ela, lógico que tem condições de pagar. O salário dela, ela não faz loucura, né? Ela fez tudo dentro do orçamento. Porém, mas na hora errada, gente. Fez na hora errada, né? O que acontece? Veio aí a crise do coronavírus. Ela é professora. Aí veio a crise do coronavírus. A escola que ela lecionava mandou ela embora. E agora? Você entende? Pessoas que agem por impulso. Muitas pessoas agem por impulso. E aí, a consequência vem, né? Então, gente, mexer com dinheiro, lidar com dinheiro, é preciso ter cabeça, né? E pedir graça e sabedoria de Deus para administrar. E é isso que nós estamos falando. Então, gente, não é o quanto ganha, é o quanto gasta, né? Se ela esperasse, daí eu estava conversando com ela, né? Ela me contando a situação. Aí eu falei, vamos cancelar. Vamos cancelar essa dívida aí, uma vez que os caras não montaram os móveis mesmo, o apartamento não saiu, só vão montar quando entregarem o apartamento. Vamos tentar cancelar, né? Estamos em trâmite aí de cancelamento, vamos ver o que vai dar. Aí, mas não vai dar para cancelar, sabe por quê? Porque eu já tenho 7 mil. Ela disse, já paguei 7 mil lá e eu não vou perder esse dinheiro. Eu falei, não vai mesmo, não pode perder. Agora, veja só, né? Aí que eu digo, gente, a gente por impulso, a gente quer comprar as coisas. Se ela tivesse guardado esse dinheiro desde quando ela quis comprar o móvel, né? Se ela tivesse guardado, ela teria os mesmos 7 mil, ou talvez um pouquinho mais de 7 mil em mãos. E se você quer comprar um móvel planejado para sua residência e você tem 7 mil, 10 mil na mão, gente, você faz negócio bom. Você consegue descontos do que você ir lá e financiar 100%. Tá entendendo, gente? É cabeça. Experimente guardar dinheiro antes de comprar, né? Principalmente essas coisas mais pesadas. Por que eu consigo? Olha só, quero que você pense sobre isso. Por que eu consigo pagar R$700 mensais de prestação e não consigo guardar R$700 por mês? Qual que é a diferença, gente? Tem diferença, será? O valor é o mesmo? Eu guardar 700 ou eu gastar 700? E a maioria prefere gastar 700. O que é gastar 700? É comprar para pagar. Por que não guardar para comprar? Entende, gente? Mordomia das finanças. Os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda em caminhos retos, esse me servirá. Salmo 101:6. Muitos há que proclamem o teu constante amor, mas o homem fiel, quem o achará? Provérbios 2:6. Muitas vezes Deus tem nos procurado, mas não tem achado. Falamos do seu amor, porém não vivemos o nosso amor por ele, nem por sua causa. Estamos falando de fidelidade. Então muitas vezes não temos sido fiel sobre o pouco, como Deus há de nos dar muito, né? Falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E quarto lugar aqui, gente, mordomia dos bens, né? Nosso texto aqui está em Atos 4:32. Era o coração da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Atos 4:32. Todas as coisas lhes eram comum. Saber cuidar do que possuímos é uma dádiva. Pessoas que não valorizam o que têm é porque nunca tiveram falta de nada. E não saber compartilhar é ser egoísta. Gente, precisamos entender isso. Sabe essa casa que você mora aí, de aluguel ou própria? Foi Deus que te deu. Glorifique a Ele por isso. Sabe esse carro que você anda, né? Esse carrinho velho, ou esse carrão que você anda, ou essa moto, ou essa bike? Foi Deus que te deu. Glorifique a Ele por isso. Sabe essa roupa que você veste?
Foi Deus que te deu. Glorifique a Ele. Saber cuidar do que possuímos é uma dádiva. Uma dádiva. E não saber compartilhar com as pessoas aquilo que temos é ser egoísta. Essa roupa que não te serve mais aí, minha irmã, porque você deu uma engordadinha, meu irmão, né? Essa pança aí, ó. Você precisa doar essa roupa. Tem pessoas que precisam dessa roupa. Vai servir em alguém. Não fique guardando e esperando emagrecer, não. Que esse emagrecer pode não acontecer. Depende de você, lógico, né? A gente se apega muito às coisas, gente. E a gente tem que se desprender das nossas coisas, né? Aqui não quero falar só de bens materiais, não. Principalmente dos bens espirituais. Bens espirituais que Deus te deu. Não temos sabido compartilhar esses bens. Que bens são esses, gente? Salvação, cura, alimentação, bênçãos. Vamos compartilhar as coisas boas que o Senhor tem feito por nós? Amém, gente? Maravilha. Então, essas são as quatro áreas da mordomia aí que nós vimos. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre dízimo. Inclusive, tem um trabalhinho da aula anterior que vocês deveriam ter feito. Não chegou a mim ainda, mas eu espero que chegue, porque a forma de vocês serem avaliados é através disso. Então, se esmerem em fazer, tá? Trabalhinho sobre o dízimo que eu passei na aula anterior. Dá uma verificada lá no vídeo anterior. Assista lá e procurem fazer esse trabalho aí. Beleza? Vamos lá, 2 Samuel 24, 24. Porém o rei respondeu a Araúna: não, antes quero comprá-lo pelo preço devido. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. 2 Samuel 24, 24. Olha só que interessante, né, gente? Davi, sendo rei, ele não queria oferecer algo a Deus que não custasse nada. Tinha a ver com um terreno, né? Um terreno que ele queria comprar lá de um senhor para montar um altar de sacrifício a Deus. Um lugar devido lá, e esse Araúna chegou e falou assim: olha, não, fala para o rei que a área é dele, pode pegar, a terra é dele, não tem problema. Davi falou: negativo, eu quero comprar essa terra, porque eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me tenha custado nada. Gente, que coisa, hein? Que sentimento que tinha esse rei Davi. Eu sou apaixonado por Davi, né? Vocês sabem, já citei isso. Sou apaixonado por Davi. Esse personagem Davi na Bíblia. Por quê? O cara tinha um sentimento sobre Deus